Olá pessoal, eu sou a professora Edbeia. É um prazer enorme estar aqui para participar da formação de vocês. Essa disciplina será oferecida em 4 unidades. Assim, nessa primeira unidade de estudo, serão tratados os seguintes assuntos: o secretário como agente de mudança, o secretário como agente facilitador, a comunicação organizacional, a comunicação organizacional 2. Para dar início ao assunto dessa primeira videoaula, convoco a vocês, cursistas, a observarmos juntos sobre as mudanças que têm ocorrido na vida de cada um, precisamente a partir do ano 2000. Muita coisa mudou nesses últimos tempos, bem rapidamente, concordam? Vocês já perceberam que estamos vivendo em um furacão? Tudo está acontecendo muito rápido, que às vezes não damos conta de compreender uma situação presente, porque outra bem mais nova já está sendo lançada. As informações estão chegando em plena velocidade devido às inovações tecnológicas. A novidade que a poucos segundos se destaca torna-se velha em curto espaço de tempo. No campo empresarial, não pode ser diferente. Empresas, instituições aparecem e desaparecem todos os dias. Mudam de nome a serem vendidas, mudam a razão social por mudar de sócios, altera o quadro de pessoal, os funcionários se renovam ou mudam de setores, e isso tudo ocasiona mudanças na rotina de profissionais que trabalham nas empresas. Essas mudanças de início causam estranheza, medo, e isso é natural. Medo do futuro, que algo não dê certo e vários outros medos. Qual será o motivo de tanta inquietação frente a isso? Primeiro, é necessário compreender que o profissional, já acostumado na sua rotina de trabalho, precisa se adaptar às novas regras, aos novos sistemas, metodologias e estilo de gestão. Às vezes diferem daquelas que faziam antes. Mas a mudança é necessária, pois traduz inovação. É preciso adaptar também as novas culturas e sistemas ocasionados pelas mudanças. Porém, isso é uma realidade presente no dia a dia da sociedade e das organizações e não podem ser ignoradas. A tecnologia hoje está cada vez mais moderna e presente no dia a dia das empresas, com instrumentos cada vez mais modernos, os choques econômicos, as tendências sociais e outros fatores que a cada dia e a cada semestre são apresentados à sociedade como novo, tornando essa modernidade real. Acontece que vivemos em processo de mudança constante e temos de aprender a lidar com isso. Não espere que nada jamais mude, porque as coisas não vão permanecer do mesmo jeito para sempre. Gostos mudam, planos mudam, pessoas mudam. E se você não sabe lidar com mudanças, já está na sua hora de mudar. Tudo na vida é passageiro, inclusive a própria vida. Isso tudo nos leva a compreender que as mudanças são constantes na vida das pessoas. Tudo nesse mundo muda o tempo todo e isso é bom, pois significa que não somos seres humanos estáticos, e sim com condições para aumentar a cada dia o poder da criatividade e a evolução do ser humano. Considerando as mudanças ora presentes na empresa, o secretário deve redefinir o seu papel e assumir atitudes de agente de mudanças. Mas o que significa ser agente de mudanças? Vamos por parte. Primeiro, é preciso definir o significado da palavra. Agente, aquele que opera ou é capaz de operar algo. Mudanças, ato de mudar, troca, alteração, modificação, transformação física ou moral e variação. Ser agente de mudança significa reavaliar o próprio trabalho e apresentar frente positiva às mudanças que ocorrem na empresa, como a troca de pessoas no setor de trabalho, nova gerência ou diretoria e outras mais que são apresentadas no cotidiano da profissão.
O secretário precisa atuar como grande motivador no seu local de trabalho, distanciando a possibilidade de gerar conflitos. Nesse sentido, ele lidera uma atitude de profissionalismo que deve permear o setor de trabalho a favor de um ambiente exemplar e digno de ser compartilhado pelos funcionários entre si e clientes. Pode ser citado o exemplo que consta no material didático de vocês sobre aquele novo diretor ou gerente da empresa que chega cheio de novas ideias e planos. Ele encontra um secretário fechado em seu mundo, criticando as ideias apresentadas, sendo pessimista nos comentários, dizendo isso não funciona, aqui não dá certo. Ele se torna uma pedrinha no sapato do diretor ou gerente. Essa é uma atitude inadequada que nenhum secretário deve assumir. Pedrinha no sapato incomoda e precisa ser retirada. O secretário não pode e nem deve ser o impedimento, mas sim o incentivador das mudanças, sempre preparado para as inovações e a aceitação do novo. Sendo assim, quais as possíveis mudanças que o secretário deve apoiar? Mudanças no layout do setor. Cada gerente ou diretor possui gestos diferentes que precisam ser respeitados, seja como estão organizados os equipamentos, máquinas, apresentação da página na arte gráfica e outras mudanças para a melhor produtividade do setor. Mudança de setor, criação de novo setor ou produto, mudança de sede, alteração ou implantação de uniforme para pessoal administrativo, alteração da cor da empresa ou logotipo, alteração da forma de administrar, mudança para implantação dos 5S ou programas de qualidade, mudanças do ambiente organizacional. Como vocês podem observar, a figura do secretário mudou. Antes, o secretário só recebia ordens e cuidava sempre da mesma rotina. Hoje, passou a ser um assistente do executivo e da empresa, que precisa ser dinâmico, ajudar os chefes a resolver conflitos e tomar decisões. Tem secretário que assume várias atividades que seriam do chefe, como um papel gerencial. Ele tem iniciativa e pode até responder pelo chefe, quando ele não está, pois muitas das vezes é seu braço direito e mantém contato com todos os assuntos resolvidos ou a resolver. Uma das razões para essa mudança é também o surgimento das tecnologias, como hoje os executivos realizam parte do seu trabalho em seu próprio computador e por isso precisa de profissionais mais capacitados para auxiliá-los. Diante das mudanças que devem ser aceitas pelo secretário da empresa, ele precisa também desenvolver o papel de profissional que irá conceber as mudanças do mundo atual e gerenciá-la na empresa entre os profissionais. Com essa atitude, ele passa a agir como agente facilitador. Vocês viram no início dessa unidade que, para conceber as mudanças, o secretário precisa agir com postura de agente facilitador. Agente é aquele que produz efeito, opera ou é capaz de operar. Vejamos agora o termo facilitador, o que significa. Segundo o dicionário online Priberan, facilitador é aquele que está disposto a proporcionar algo a alguém. O que se pode concluir com isso? O secretário deve atuar como agente facilitador das atividades organizacionais, isso é, desenvolver na empresa atitudes de compreensão que facilitará o trabalho a ser realizado. A grande maioria das atividades desenvolvidas pelo secretário estão ligadas ao relacionamento interpessoal. Por isso, para desempenhar a função de agente facilitador nas relações, é necessário que o secretário seja aquele que se deixa refletir como um espelho, onde o reflexo bate e volta. Deve ser reconhecido como o solucionador de questões conflituosas e o facilitador da negociação empresarial. Vejamos como isso pode acontecer.
Atividade do agente facilitador. Agenda, facilitar o acesso de pessoas a seu executivo, horários, retornos, cumprimento dos compromissos. Reuniões, facilitar agendamento de reuniões, elaboração e envio de pautas e atas. Telefonemas, facilitar retorno de ligações internas e externas. Correspondência, facilitar a distribuição aos setores, retornos e despacho diário com o gerente. Projetos, facilitar a implantação de projetos diversos, tais como 5S, responsabilidade social, meio ambiente e voluntariado. Atendimento, facilitar a resolução de dificuldades encontradas, retorno às solicitações, reclamações, atendimento das demandas dos clientes e fornecedores internos e externos. Viagens, facilitar horários, preços, localização, hospedagem, locomoção. Documentos, facilitar armazenamento, tramitação, controle e busca. Para facilitar o dia a dia da gerência e fornecedores, o secretário pode exercitar ainda atitudes como sempre cumprimentar com um sorriso. É importante saber que um sorriso faz milagres, pois as pessoas são sensíveis a ele, sendo incapazes de responder com agressividade quando recebem simpatia e compreensão e boa educação. Evite ficar de mau humor no trabalho. Um sorriso sempre abre portas. Uma cara amarrada emana uma energia tão baixa que faz mal a todos ao seu redor. Seja solícito no atendimento. Ser atencioso denota postura de pessoa educada e essa atitude torna as pessoas acessíveis à comunicação. Mostrar interesse pelas pessoas, coisas e fatos. Usar de empatia. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar de outras pessoas e é um dos mais importantes elementos da inteligência emocional. Para quem tem um negócio próprio, é fundamental saber se colocar no lugar dos clientes para entender suas motivações e suas expectativas. Quando falamos em colocar o cliente em primeiro lugar, estamos falando de empatia. Palavras como vou verificar o que houve e lhe retorno em seguida devem sempre retornar, mesmo que ainda não tenha a resposta desejada. Isso causa no cliente a impressão de que realmente o profissional da empresa está preocupado em atendê-lo melhor. É preciso ainda se preocupar com a data de entrada e saída dos documentos, se preocupar com o acúmulo de informações e ligações pendentes, se preocupar em vencer as tarefas estabelecidas para o dia a dia, preocupar com as metas estabelecidas pela empresa. A função do agente facilitador também é identificada no secretário quando na empresa ele promove o trabalho em equipe. Trabalho em equipe promove a troca de conhecimentos e experiências, emite opinião, valoriza todos os envolvidos na ação, permite tratar os demais profissionais com cortesia e favorece compartilhar a mesma direção para a busca do sucesso. Ao trabalhar em equipe, uns aprendem com os outros. A distribuição de tarefas permite que todos trabalhem e mostrem suas aptidões sem sobrecarregar ninguém. E isso causa satisfação a todos que têm a sensação que estão trabalhando por igual sem privilegiar alguns. A função de agente facilitador também pode contribuir na atitude de promover a troca. Como isso pode acontecer de fato? Ao ler um artigo interessante, compartilhar. Ao aprender algo novo, dividir. Não devemos guardar o que sabemos só para nós mesmos, pois ao ensinar, aprendemos muitas coisas novas também. O secretário deve emitir opinião. Não é preciso concordar com tudo e com todos para ter um bom relacionamento no trabalho. Existem diversas formas de dar opiniões e defender posições sem ser agressivo.
até mesmo com o chefe. Se tivermos embasamento para os nossos argumentos, por que não dizer o que pensa sobre o assunto em discussão? Essa atitude pode trazer respostas para questões importantes na empresa. Defendendo nossas opiniões com firmeza, conquistamos o respeito e a confiança dos demais. Tratar os demais profissionais com cortesia, reconhecer erros, dizer por favor e obrigado, reconhecer o bom trabalho de outros, atitudes como essas, quando feitas com naturalidade e sinceridade, conquistam a admiração e a simpatia das pessoas. Resumindo, sabe aquela antiga filosofia que diz: faça aos outros somente aquilo que gostaria que fizessem a você? É verdadeira e funciona também para o mundo corporativo. Atenção! É preciso ficar claro que o secretário na empresa deve funcionar como elo de ligação entre as diversas funções e, ao mesmo tempo, ser ponte entre a organização, ou seja, empresa, os clientes e fornecedores. Deve ser agente facilitador e não sobrecarregar a sua chefia com questionamentos corriqueiros. Quando levar ao conhecimento da gerência alguma dificuldade, é importante apresentar pelo menos 2 soluções. Também deve ser discreto e exercitar a ética profissional. Para desenvolver todo esse trabalho, o secretário não vai desenvolver uma atitude com monólogo. É preciso que haja comunicação nesse processo de convivência, pois estamos tratando de ambientes compostos com pessoas que pensam, agem e possuem sentimentos. Nesse contexto, a interação é de suma importância. Vejamos agora como fica o processo de comunicação organizacional. É claramente notável que no mundo atual, a marca desse milênio é a multifuncionalidade. Não há trabalho para a mão de obra não qualificada e nem espaço para quem não se atualiza e só sabe fazer apenas uma determinada atividade. No passado, o trabalho do secretário se limitava apenas na boa datilografia e bom senso de organização. Hoje, o trabalho é bastante diferente. A tecnologia evolui a cada dia. Hoje existe a grande necessidade de dominar os processadores de texto, ter boa redação, conhecer línguas, conhecer um pouco da contabilidade, ajudar a controlar custos, organizar viagens, manusear máquinas sofisticadas de xerox, fax e ainda ter habilidade para persuadir pessoas e várias outras habilidades. Para as empresas sobreviverem, há necessidade de estar em sintonia com os rumos que as coisas vão se tomando. É preciso saber se comunicar com os clientes e fornecedores, e isso é fator imprescindível na comunicação. Atualmente, a comunicação é conhecida como um dos fatores mais importantes dentro de uma empresa, pois qualquer ação sempre começa com a comunicação. A falha nesse processo de comunicar pode causar perdas financeiras irreparáveis, além de mal-estar entre os funcionários de uma organização. Num primeiro momento, a perda financeira parece ser o principal motivo que um processo ineficaz de comunicação pode gerar. Porém, quando se põe em risco o clima organizacional, é muito difícil recuperá-lo. Será que uma secretária que só escuta, escreve e se cala teria lugar no mundo de hoje de trabalho, inserido na era da informação e da comunicação? Claro que não. Hoje a comunicação permanente faz parte da rotina de um secretário, a tal ponto que pode até ser dito que ele tem um lado forte de profissional de relações públicas, porque está em interação contínua com outras pessoas de fora e de dentro da empresa. A comunicação ajuda a entender a cultura organizacional, que é o que vai guiar a empresa no mundo dos negócios. Por isso, ter uma comunicação coesa se tornou essencial para o sucesso presente e futuro. Para desenvolver os trabalhos na sua rotina, uma secretária deve se comunicar bem na forma oral e na forma escrita.
tomar decisões e saber interpretar novas informações. Dentre as oportunidades que o mercado oferece às secretárias, ela deve estar totalmente preparada para enfrentar qualquer situação. Empresas enxergam na figura do secretário um profissional essencial para o bom andamento da organização, com disponibilidade, dedicação, eficiência e atenção para qualquer serviço. É importante lembrar que, através da comunicação, uma pessoa pode conseguir com maior facilidade o que deseja, dentro ou fora da empresa, se a mesma conhecer e souber como utilizar melhor as ferramentas nela existentes. Como você, cursista, pode observar, a comunicação é uma estratégia frente às batalhas e a forma como ela vai ser utilizada pelos gestores de organização fará a diferença entre vencer ou perder uma guerra. Portanto, cabe a cada profissional estudar para que essa diferença seja vista e refletida de forma positiva dentro da organização que o mesmo está inserido. Para se compor uma bela orquestra, no nosso caso a gestão, através da comunicação, faz-se necessário, além de aptidões, conhecimentos técnicos sobre as ferramentas que as compõem, e só assim fluirão sintonias perfeitas. Onde cada instrumento, visto aqui como a composição da ferramenta, entra em harmonia com todos os outros, originando uma música, aqui chamada de processo, uma melodia perfeita. As músicas, que são os processos, são as essências de uma orquestra, nesse caso aqui, a gestão. Por isso, cada uma deve ser tocada em perfeita harmonia com as demais. Vamos analisar e estudar a comunicação, como ela realmente se concretiza no dia a dia, observando sem muito esforço que tudo que falamos, escrevemos, bem como se nada falarmos ou escrevermos, nossas ações ou não ações serão reflexos de comunicação. Para a realização de um processo de comunicação, podemos destacar os seguintes elementos. Elementos da comunicação. Cada um desses elementos possui a sua função separadamente. Emissor é aquele que emite, ou seja, que pronuncia ou envia uma mensagem. Também é chamado de remetente. Canal de comunicação corresponde ao local, meio, onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. Mensagem refere-se ao conteúdo que é expedido, enviado. Contexto, situação que envolve emissor e receptor. Ruído na comunicação. Ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo emissor, desconhecido pelo interlocutor, barulho do local, voz baixa, dentre outros. Canal é a fonte de transmissão da mensagem, revista, livro, jornal, rádio, TV, área, etc. Receptor é aquele que recebe a mensagem enviada pelo emissor. Como a mensagem é destinada a ele, também é chamado de destinatário, denominação comum em envelopes de correios. A comunicação somente será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo emissor. Em outras palavras, a comunicação ocorre a partir do momento que o interlocutor atinge o entendimento da mensagem transmitida. Assim, conclui-se que a comunicação é um processo relacional, emissor-receptor. Nas empresas ou organizações, esse processo relacional engloba relações públicas, estratégias organizacionais, propaganda corporativa, comunicação interna e externa. A boa comunicação é muito importante para uma empresa, considerando o contato direto que se tem com as pessoas. Existem muitas formas de fazer comunicação, falar, escrever, ouvir, mas um único objetivo que ela permite é a transmissão de uma mensagem a um receptor.
A comunicação organizacional é praticada nas empresas para conduzir as ações e alcançar os resultados desejados, mas nem sempre o público tem a correta informação que precisa. Quando alguém procura a empresa para outros esclarecimentos, como taxa de juros e preços cobrados, onde se informa como fazer e outras solicitações, existe um desencontro de informações. Esse desencontro ocorre tanto nas empresas privadas como nas públicas. É preciso desenvolver uma comunicação eficaz entre setores para que, com rapidez, atenda às necessidades do cliente e usuário. Além da comunicação, que deve ser a porta aberta para a interação entre clientes, o mercado hoje está também exigindo o compromisso social da empresa. O consumidor brasileiro está se tornando cada dia mais exigente, privilegiando as compras em empresas que estão adotando uma postura de responsabilidade social e volumes de investimentos mais significativos. Para essa função, a empresa deve desenvolver algumas atitudes valorizadas pelo consumidor, como contratação de deficiente físico, colaboração com escolas, postos de saúde e entidades sociais da comunidade, manter programas de alfabetização para funcionários e familiares, adotar práticas efetivas de combate à poluição, manter um excelente serviço de atendimento ao consumidor, cuidados para que essas campanhas publicitárias não sejam colocadas em situações constrangedoras, preconceituosas ou abusivas, apoiar campanhas para erradicação do trabalho infantil, manter programas de aprendizagem para jovens na faixa etária de 14 a 16 anos, contratação de ex-detentos, participação em projetos de conservação ambiental em áreas públicas. Assim, uma empresa com boa imagem e uma boa comunicação torna-se mais conhecida na sociedade. Ao tornar-se mais conhecida, pode vender mais, aumentando seu valor patrimonial e sua competitividade no mercado. Depois de tudo que foi dito aqui sobre o papel do secretário na comunicação organizacional, é importante que o técnico em secretariado, que atua na empresa diretamente no apoio organizacional, ou seja, como secretário, precisa criar e controlar uma série de itens que facilita a comunicação e contribuem com o sucesso do seu trabalho. Criar modelo de formulário para recados ao atendimento telefônico, implantar manual de atendimento telefônico, implantar formulário de controle para viagens, implantar modelo de ata, formulário para reuniões de setores, implantar modelo de pauta e convocação de reuniões, colaborar com a implantação de cartões de visitas, colaborar com a implantação de identificação de setores na empresa, colaborar com a implantação de um manual para a correspondência da empresa, colaborar e sugerir a implantação de uniforme para o pessoal de atendimento. Desta forma, o secretário cuidará para que a comunicação organizacional atinja o objetivo de receber o retorno dos clientes e fornecedores. Na comunicação organizacional, quem é o cliente? Nas empresas contemporâneas, existe o conceito de cliente interno e clientes externos. Isso porque todas as áreas da empresa são interdependentes e uma, muitas vezes, presta serviço à outra. Hoje se fala que a organização tem clientes internos e clientes externos, e o secretário tem contato com os dois, e precisa, com isso, ter foco no ótimo atendimento para satisfazer a ambos. O contato direto com o cliente vai desde as diretrizes dos negócios da empresa até o dia a dia da comunicação com esse mesmo cliente. É preciso que o secretário possua a habilidade de desenvolver seu trabalho com foco no cliente no momento de se comunicar com ele, não significando fazer tudo o que ele quer, mas sempre é importante mostrar respeito e cordialidade, dando prioridade a ele toda vez que for possível.
segue alguns requisitos básicos para o bom atendimento ao cliente. Conhecer suas funções, metas, visão da empresa, normas, procedimentos, produtos e serviços. Falar de modo claro e objetivo, nem muito alto, nem muito baixo, mas com um tom de voz profissional. Ouvir com atenção, se colocando no lugar do cliente. Perceber o cliente na sua amplitude, seus gestos, expressões, postura, tom de voz. Em qualquer parte do mundo, um bom atendimento é primordial, pois é o principal canal da comunicação entre uma organização e seu cliente, que, por sinal, é o seu principal gerador de lucros. Mas ainda muito se ouve falar sobre reclamações no atendimento de diversas companhias, e esse número não para de crescer. Cada vez mais é frequente os clientes receberem um mau atendimento, se deparando com profissionais despreparados para esse mercado. No mundo globalizado, onde vivemos, é preciso estar atento com a competitividade entre as organizações. Hoje, uma empresa lança uma novidade, logo outra concorrente lança outra similar. Com isso, a novidade torna-se comum e a empresa perde recursos. A questão da concorrência é muito importante. Significa nos dias atuais que a empresa está nas mãos do cliente, pois é ele que decide o preço e o serviço que pretende adquirir. Observem agora alguns componentes que estão diretamente ligados ao atendimento do cliente. No quadro 1 do seu material didático, destaca os seguintes componentes do atendimento ao cliente. Clientes externos são as pessoas físicas ou jurídicas que adquirem produtos ou serviços. Clientes internos são setores que necessitam de serviços, informações ou dos produtos do setor onde você atua. Atendentes são os funcionários da empresa que têm contato com clientes pessoalmente no balcão, mesa, guichê, telefonistas, recepcionistas, secretárias, ascensoristas, motoristas, segurança, gerente e diretores. Normas e regulamentos são leis, decretos, normas, regulamentos que norteiam o setor onde atua, ofertas de serviços e produtos. Procedimentos internos, manuais de produtos e serviços, ordens e rotinas, práticas habituais para orientar a oferta de produtos e serviços. Elementos de consulta, catálogos, cadastros, arquivos, sites, listagens e manuais para efetivação do atendimento. Instalações, aspectos físicos da empresa, espaço, ambientação e sinalização. Você, cursista, já deve ter ouvido falar na expressão excelência no atendimento. Como se dá essa excelência? Vejamos. Quando falamos em excelência no atendimento, a primeira palavra que vem à mente é simpatia. Apesar de ser importante, é necessário ir além e capacitar o profissional para sair do básico. É importante que ele enxergue o público não apenas como pessoas que irão realizar compras e trazer dinheiro para a empresa, e sim como indivíduos que precisam de soluções eficazes para seus problemas ligados à organização, trabalho, dinheiro, que foi justamente o que fez com que eles buscassem atendimento na empresa em questão. Todo cliente é especial. E se ele está dedicando tempo e dinheiro para a empresa, é obrigação dos funcionários garantirem que ele tenha um atendimento excepcional. O bom atendimento mostra excelência e profissionalismo por parte da equipe e é automaticamente o reflexo de uma empresa bem preparada que se importa com seus consumidores. Para conquistar e se relacionar melhor com o cliente, cada vez mais as empresas vêm investindo em capacitação para seus colaboradores, pois é o bom atendimento ao público que faz toda a diferença. Não existem regras específicas que definam um bom atendimento ao cliente. Isso porque as pessoas são diferentes em seus sentimentos, anseios, caráter, educação e princípio, esperando, portanto, tratamentos variados de acordo com o que procuram.
No entanto, ele deve ser baseado no relacionamento humano, independente do canal por meio do qual é realizado, se online, por telefone ou presencialmente. Ter foco no cliente no momento de se comunicar com ele não significa fazer tudo o que ele quer, mas sempre é importante mostrar respeito, cordialidade, simpatia, resumindo, ser educado. Dar prioridade a ele toda vez que for possível para que ele se sinta sempre bem-vindo. Não podendo atendê-lo em determinado momento, entrar em contato o quanto antes. O atendimento ideal ao cliente necessita de condições diversas, tais como ambiente adequado, profissional qualificado e atitude adequada. Vivemos uma época em que as organizações passam por mudanças cada vez mais constantes e enfrentam uma concorrência bastante acirrada. Elas precisam ficar atentas aos sinais que facilitam ou dificultam a comunicação com o cliente. São denominados sinais verdes e sinais vermelhos, conforme especificados. Cordialidade, educação, boa apresentação pessoal, agradecimento, oferecer ajuda, respeito, discrição, saber falar e ouvir, consideração, empatia. Falta de consideração, desperdício de tempo, indiscrição, intimidade, prepotência, demora, preconceito, agressividade, desconfiança. As empresas precisam evitar os sinais vermelhos no que se refere ao atendimento ao cliente e somente com treinamento adequado os funcionários irão adquirir os sinais verdes, bem como a capacidade de permanecerem assim. O atendimento, mantendo a simpatia, favorece a relação cliente e empresa e facilita o engrandecimento da organização. Diante de tudo que foi dito, qual o papel do técnico e secretariado frente ao atendimento ideal? Um bom atendimento vai muito além de ser bem educado, assim como ser honesto. Tratar bem os clientes não é um diferencial, mas sim uma obrigação de qualquer pessoa que quer fazer de sua empresa um sucesso. E não se engane, a captação de novos clientes tem tudo a ver com o bom atendimento que a empresa presta hoje. Atender é uma maneira de servir. É importante que a empresa contrate pessoas que sintam prazer em servir e que se sintam motivadas pelo desafio constante de resolver os problemas dos clientes. A equipe de atendimento ao cliente, que geralmente é função do técnico em secretariado, deve ser uma unidade transformadora dentro da empresa, onde os problemas e dúvidas são transformados em satisfação e fidelização. Destaco aqui algumas dicas para manter um bom relacionamento com o cliente. Cortesia. O secretário deve mostrar sempre o respeito, a sinceridade e simpatia. Resumindo, deve ser educado toda vez que for solicitado, dê prioridade de atendimento ao cliente para que ele se sinta sempre bem-vindo. É importante também o atendimento com qualidade a qualquer pessoa que se dirigir à empresa que você está atuando, esquecendo os seus preconceitos. Pare de formar uma impressão antecipada e distorcida de clientes. Se for um cliente que mora fora da sede da empresa e vai precisar de transporte para chegar até a empresa, não podendo atendê-lo, o secretário deve entrar em contato o quanto antes para evitar que a pessoa se desloque até a empresa e fique sem atendimento. Ao realizar o atendimento, o tratamento senhor ou senhora deve ser dirigido mesmo a jovens. Se o cliente autorizar, pode chamá-lo de você, mas lembre-se, essa iniciativa é dele, do cliente. Utilizar sempre o bom humor. Quando o cliente chega, deve ser cumprimentado com um sorriso. Essa é uma maneira do secretário demonstrar-se agradável e receptivo. Isso facilita o contato direto com o cliente, importante com o cliente. Essa é uma maneira do secretário demonstrar-se agradável e receptivo. Isso facilita o contato direto com o cliente. Importante, chame-o pelo nome, pronunciando corretamente.
Agilidade no atendimento. O pronto atendimento é qualidade numa empresa. Deixar uma pessoa esperando atendimento enquanto termina uma ação já iniciada denota descaso e isso leva a empresa a perder ponto, a menos que o serviço executado tenha relação com o assunto tratado com o cliente no atendimento. Se o cliente chega, é importante atendê-lo de imediato. É importante ressaltar que para quem espera, 1 minuto torna-se uma eternidade. Há pessoas que aguardam por 2 minutos e depois são capazes de dizer que esperaram por mais de 10. No entanto, após ter sido inicialmente atendida, a pessoa aguarda com mais calma. Exemplo, um cliente aguarda o atendimento do caixa, enquanto ele está procurando o bloco de notas para usá-lo. Nesse caso, é bem mais simpático que o caixa olhe para a pessoa e diga: um momentinho, já vou atendê-la, em vez de nada dizer. Assim, ela fica ciente que já foi vista e não se sente rejeitada. Cumprimente a todos sem distinção. O secretário deve cumprimentar a todos sem distinção. Essa é uma ação que agrada aos clientes. Mesmo se ele estiver fora do seu setor, mas interagindo em outro setor da empresa, ao chegar, é importante um bom dia, uma boa tarde. Essa gentileza precisa ser estendida em toda a empresa. Dispense atenção ao cliente. Ele precisa notar que é bem-vindo na empresa. Trate-o como alguém importante para a empresa. Comentários agradáveis valorizam a relação, mas nunca fale além do necessário. Dê tempo para que ele explique o que deseja. Vocabulário simples. A comunicação deve ser realizada com palavras simples de serem compreendidas. Se você conhece a terminologia técnica dos produtos que lida, deve abster-se de usá-los quando se dirigir aos clientes sob o pretexto de confundi-los. Isso poderia causar incompreensão e constrangimento ao consumidor. Abreviações e siglas também devem ser evitadas. O ideal é usar expressões simples, pronunciadas em voz moderada e clara. É importante que tenha paciência caso a pessoa queira uma informação. Se isso acontecer, repita-a quantas vezes forem necessárias. As pessoas não são culpadas por deixarem entender determinada expressão. Cautela na fala. Cuidado ao modo de falar. Quando for solicitar algo do cliente, nunca mesmo dê uma ordem ao cliente. Ninguém gosta de ouvir algo como: o senhor tem de assinar aqui. Uma expressão cordial tem muito mais valor. Por favor, você poderia assinar nesta linha? Amabilidade. Diante de um cliente autoritário que acha que é o dono da verdade, tente usar a sua habilidade para atendê-lo da melhor forma e para contornar qualquer mal-entendido. Caso perceba que uma determinada situação pode piorar, procure a ajuda de seu supervisor ou gerente. Expressões negativas tendem a criar um clima negativo. O ideal é evitar expressões como não pode, está errado, não deve. Diga a verdade. Nas informações prestadas ao cliente, a verdade é extremamente importante. Mesmo sendo desagradável, é preferível assumir uma falha a passar ao cliente a impressão de que esconde informações ou omite problemas. Garanta qualidade para seu ambiente de trabalho. Faça a manutenção diária da limpeza e cuide bem dos móveis e objetos de trabalho. Deixe sempre à mão os objetos de que necessita. Em um ambiente limpo e organizado, todos desempenham melhor suas funções. O atendimento ideal é de fundamental importância, pois o cliente é a pessoa mais importante da empresa. O técnico em secretariado deve se lembrar de seu principal cliente, ou seja, quem o contratou. Muitas vezes, o secretário presta um bom atendimento ao cliente externo e um mau atendimento ao cliente interno. Mas como definir o que seria um bom atendimento a esse cliente? O secretário deve ter atitude profissional impecável em todas as áreas de atuação e com o executivo não é diferente.
ser amistoso, afetivo, agir com respeito, mantê-lo sempre atualizado dos compromissos, procurar entrar em contato sempre, seja amistoso, afetivo ou profissional. Qualquer relacionamento envolve expectativas, responsabilidades, decepções, vantagens. Enfim, apenas o fato de envolver ao menos 2 pessoas já faz desse envolvimento algo excepcional. Na aula de hoje, vimos a definição de cliente, técnicas para o atendimento e a comunicação ideal. Conhecemos o papel do técnico em secretariado nesse processo. Espero que você tenha compreendido o que foi dito. Caso tenha alguma dúvida, assista novamente ao vídeo e, se preferir, entre em contato comigo através dos fóruns. Estarei sempre à disposição de vocês. Até a próxima aula e até logo!